O jornalismo esportivo perdeu hoje uma de suas mais importantes figuras em todos os tempos. Nós da Band perdemos um querido amigo e um grande professor. Aos 66 anos, Luciano do Valle morreu esta tarde. Ele passou mal no avião em que viajava para Uberlândia, onde com seu estilo único e sua voz inconfundível narraria um jogo de futebol. Mais um dentre os milhares que narrou em meio século de uma carreira exemplar. Luciano chegou a ser levado para uma UTI na cidade mineira, mas o coração que sempre deu o tom de seus gritos de gol não resistiu. O repórter Fernando Fernandes, que estava com ele no avião, tem as informações agora ao vivo de Uberlândia. Fernando. Boa noite, Boechat. Boa noite a todos. Estamos em frente aqui ao Hospital Santa Genoveva, onde o Luciano foi atendido e veio a falecer às 4h15 da tarde. Como você disse, durante o voo ele passou mal um pouco antes de nós embarcarmos no avião. Ele se queixava de dores nas costas, parecia que era algo muscular, mas no avião a gente acabou constatando que não foi isso. Ele realmente, o estado dele piorou bastante. Eu estou ao lado aqui do Dr. Roberto Botelho, que é médico cardiologista, estava no voo e prestou o primeiro atendimento para o Luciano. A situação estava muito delicada, doutor. Já se chega a alguma conclusão do que aconteceu com o Luciano do Valle? Nós temos hipóteses, a morte súbita, aquela que acontece na primeira hora, com essa velocidade de evolução e da maneira como aconteceu, o coração batendo sem pressão, nós levantamos algumas hipóteses, que as mais comuns, o infarto, a dissecção de aorta, uma embolia maciça. A gente sabe que é um evento cardiovascular significativo. Mas o diagnóstico, como é muito rápido, uma evolução na primeira hora, você não tem nem tempo para alterar exames. Só a verificação do óbito para nos dar essa pista. Muito obrigado, doutor Roberto. Nesse momento, o Luciano do Valle está no IML aqui da cidade de Uberlândia. Vai ser feita uma necrópsia, meu caro Boechat. Depois desse procedimento, o corpo do Luciano do Valle deverá ser trasladado para a cidade de São Paulo, onde deve acontecer o velório. Não temos ainda mais informações, a não ser lamentar a morte desse nosso grande companheiro, 20 anos de estrada. Hoje, uma história de viagem que se repetia há muito tempo, uma abertura de campeonato brasileiro, vai ser diferente, Boechat. Infeliz. O Fernando Fernandes volta a conversar conosco ao longo da programação. Ele que estava ao lado do Luciano do Valle, prestou o primeiro socorro ao Luciano, mas infelizmente o desfecho é esse que nós acompanhamos. O médico ainda não tem a informação correta, definitiva sobre o que causou a morte de Luciano do Valle. A voz de Luciano do Valle marcou presença na casa dos brasileiros nos principais eventos esportivos do mundo. Foram 10 Copas e 10 Olimpíadas, além de narrações de automobilismo, boxe e outras modalidades. Aqui na Band foi o criador do slogan que marcou época na televisão: Bandeirantes, o canal do esporte. Lance Elias para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, golaço, 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 golaço! Um estilo inconfundível. A voz que embalou a emoção de gerações de brasileiros. Peões é ouro, Brasil! Um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos. Foi pela voz de Luciano do Valle que o Brasil vibrou com as vitórias de Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy, a mais fantástica delas nas 500 milhas de Indianápolis. Junto com a carreira de narrador, Luciano do Valle foi empresário e promotor de esportes. Várias modalidades devem muito a ele. Quando pouco se falava de vôlei no país, Luciano trouxe as transmissões para a TV. Seu trabalho tornou ídolos jogadores como Bernard, William, Renan e Montanaro, a chamada geração de prata do vôlei brasileiro. E lá estava Luciano do Valle outra vez, 8 anos mais tarde, quando o Brasil vibrou com a seleção campeã olímpica em Barcelona. Campeão olímpico Brasil! Depois de Éder Joffre, o Galo de Ouro, o boxe brasileiro vivia a carência de um grande ídolo. Luciano do Valle decidiu apostar em Adilson Rodrigues, o Maguila. O ex-pedreiro se tornou um sucesso na tela da Band, levando a emissora a liderar a audiência no país durante as transmissões.
Na década de 80, se arriscou como técnico e criou a Seleção Brasileira de Masters, que levou de volta aos gramados craques do passado, como Rivelino, Edu, Zico e muitos outros. Grandes momentos não seriam os mesmos sem a sua voz. Como nesse lance, onde Zico faz um gol contra a Iugoslávia em 86. Não há palavras para descrever o gol de Zico! Ou na Copa de 94, no momento em que o Roberto Baggio perde o pênalti e o Brasil conquista o tetracampeonato mundial após 24 anos sem títulos. Prepara, Brasil, campeão do mundo! Campeão do mundo! E ainda está fresco na memória do torcedor a narração do primeiro gol de Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, em 2009. A Copa do Mundo aqui no Brasil seria a 11ª de Luciano do Vale. Foram 10 mundiais, 10 Olimpíadas e inúmeras transmissões esportivas. Uma história que começou há quase 51 anos, quando o jovem de 16 anos conseguiu seu primeiro emprego no rádio. Os microfones da Rádio Central de Campinas, cidade onde nasceu em 4 de julho de 1947, abriram as portas para uma paixão que duraria a vida inteira. Luciano do Vale Queiroz nunca abandonou o esporte. Até o início da década de 80, trabalhou na Rede Globo de televisão. Também integrou o grupo de jornalistas esportivos da Rede Record. Mas foi na Band que passou a maior parte da carreira. Foram 28 anos na emissora, cujo nome ajudou a eternizar nas transmissões esportivas.